Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Nesta época natalina, o programa Defesa do Consumidor destaca a importância de um consumo consciente e de escolhas mais responsáveis. Com atenção às finanças e ao meio ambiente, pretende sensibilizar os cidadãos para formas de celebrar o Natal mais consciente, equilibrando tradição, economia e sustentabilidade. Portanto, fique conosco e acompanhe as informações que preparamos para si. Para o programa de hoje, temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO alerta para a perda do poder de compra e apela ao consumo racional nesta época festiva. Em Consumo Consciente, saiba como tratar o lixo produzido no Natal. Informação Jurídica responde à seguinte questão. Foi-me recusado o embarque no avião por motivos de overbooking. Quais os meus direitos neste caso? E por último, neste programa, temos a rúbrica Edboconta a abordar os desperdícios invisíveis que aumentam as nossas contas no final do mês. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, chama a atenção para o impacto da inflação acumulada e a consequente perda do poder de compra das famílias cabo-verdianas nesta época festiva. Nelson Faria destaca a necessidade de praticar um consumo mais racional, sobretudo num período marcado por forte pressão emocional para comprar e por o aumento das práticas comerciais menos transparentes. Com a aproximação do Natal, período tradicionalmente associado a maiores despesas, a ADECO volta a destacar a vulnerabilidade dos consumidores, agravada pelo contexto econômico atual. Nelson Faria, presidente do Conselho Diretivo da Associação, sublinha que a inflação acumulada ao longo dos últimos 4 anos tem reduzido significativamente a capacidade financeira das famílias, tornando essencial uma gestão mais prudente dos recursos. Nós, pelos cálculos que temos feito, particularmente no período de Covid até agora, nos últimos 4 anos, de 2020 a 2024, dos dados oficiais que temos do INE, constatamos que a inflação acumulada ronda os 15,85%, o que quer dizer que as famílias perderam esse poder de compra durante este período porque não houve um aumento salarial condizente ou no mesmo montante. Naturalmente, mesmo que hoje, após 2023, a inflação tenha dado sinais de normalização, facto é que, particularmente com a inflação de 2022, esse acúmulo faz com que as famílias hoje tenham menos poder de compra do que, por exemplo, em 2020. E nós, neste período, recomendamos sempre que as famílias devam orientar-se pelo consumo racional, com planeamento correto do seu consumo neste período, um orçamento de utilização neste período, para o que é realmente essencial, sabendo sempre que os rendimentos que muitas famílias têm estão abaixo do limiar de consumo. E nós podemos exemplificar isso, por exemplo, em comparação com o nosso índice de consumo essencial da ADECO, que nós fazemos trimestralmente agora, onde em São Vicente, calculamos em setembro, o índice de consumo essencial situava-se em cerca de 24 mil escudos, quando o salário mínimo nacional é 17 mil escudos. Portanto, um valor muito abaixo do que as pessoas precisam para consumir individualmente, quanto mais em termos familiares e particularmente numa altura natalícia, que sabemos sempre requer e tem esse condão de explotar um instinto consumista maior. Mas dizia que o índice de consumo essencial, estes 24 mil escudos para São Vicente, para o SAD esse valor ronda já os 35 mil escudos. E se nós atualizarmos com a inflação acumulada, o índice de consumo essencial deveria situar-se à volta dos 27 mil em São Vicente e dos 40 mil no SAL. Portanto, o que nós pedimos é que também se considerasse a realidade do salário mínimo em Cabo Verde, porque o salário mínimo é manifestamente baixo para o que as pessoas precisam, para o que as famílias precisam para consumir. Nelson Faria reconhece que esta é a época com maior pressão emocional para o consumo, um fator que potencia compras por impulso, gastos desnecessários e, em muitos casos, o recurso a crédito de forma imprudente. Perante este cenário, o responsável apela à reflexão e ao planeamento antes de qualquer decisão de compra, lembrando que o endividamento excessivo pode prolongar-se muito para além das festividades. Considerando este período natalício, onde a ADECO é também uma instituição que procura proteger sempre os consumidores,
É o nosso apelo e o nosso compromisso defender sempre os consumidores. Sabemos que este período apela ao consumismo, por isso nós pedimos que se faça de forma racional, pedimos que todos os consumidores façam-no de forma equilibrada, com um planeamento mínimo, que tenham também em pleno a sua capacidade financeira de consumir, mas a DECO garante que está deste lado também para proteger os consumidores, com informação durante este período, com trabalho árduo para que todas possam se sentir justamente protegidas pela DECO, naquilo que é a nossa missão institucional e naquilo que é o nosso alcance, mas também apelamos a todos os comerciantes, a todos os prestadores de serviço, que os preços sejam justos, equilibrados, porque os direitos dos consumidores, que somos todos nós, devem ser salvaguardados. A ADECO alerta ainda para a existência de práticas comerciais menos transparentes, que tendem a intensificar-se nesta altura do ano, como promoções enganosas, publicidade apelativa e ofertas que escondem custos adicionais. A associação apela aos consumidores que estejam particularmente atentos, verifiquem sempre as condições das promoções e comparem preços antes de adquirir qualquer produto ou serviço. O período natalício traz consigo alegria e celebração, mas também um aumento significativo de resíduos domésticos. Na rúbrica Consumo Consciente, Luana Lopes explica-nos como tratar de forma correta o lixo produzido no Natal, destacando práticas simples que ajudam a reduzir o impacto ambiental e a promover um consumo mais responsável. O Natal é uma época de celebração, mas também de grande produção de lixo, como embalagens de presentes, decorações descartáveis e restos de alimentos. Para minimizar o impacto ambiental, é fundamental adotar práticas conscientes de gestão de resíduos. Reduzir antes de reciclar. Planejar as compras e optar por embalagens reutilizáveis ou recicláveis ajuda a diminuir a quantidade de lixo gerado. Presentes feitos à mão ou com materiais sustentáveis também contribuem para uma celebração mais responsável. Separar os resíduos. Lixo orgânico e restos de comida devem ser separados do reciclável, papel, plástico, vidro e metal. Essa separação facilita a reciclagem e evita a contaminação de materiais que poderiam ser reaproveitados. Reutilizar e reinventar. Embalagens, fitas, caixas de presentes e decorações podem ganhar uma segunda vida em outros eventos ou na organização doméstica. Reutilizar é sempre melhor do que descartar. Destinar corretamente. Resíduos recicláveis devem ser entregues aos pontos de coleta seletiva ou ecopontos da sua cidade. O lixo orgânico pode ser destinado à compostagem, transformando os restos de comida em adubo natural. Evitar o desperdício. Planejar as refeições de forma consciente evita sobras desnecessárias. O que sobra pode ser reaproveitado em novas receitas ou doado, reduzindo o volume de lixo orgânico. Adotar essas medidas ajuda a tornar o Natal mais sustentável, protegendo o meio ambiente e incentivando hábitos conscientes, que podem se estender ao longo do ano. Um Natal consciente é um presente não só para nós, mas para o planeta. Foi-me recusado o embarque no avião por motivos de overbooking. Quais os meus direitos neste caso? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. Quando é recusado aos passageiros o embarque contra a vontade deles, devido à falta de lugares disponíveis no voo, eles têm alguns direitos. A companhia aérea deve assegurar, nesses casos, que os passageiros cheguem aos seus destinos finais, oferecendo assistência adequada durante a espera, que inclui refeições e bebidas não alcoólicas, proporcional ao tempo de espera e comunicação. E caso haja necessidade de pernoite ou estadia adicional, a companhia deve oferecer alojamento num hotel ou outro, transporte entre o aeroporto e o local de alojamento. Se o passageiro não quiser ser reencaminhado para o seu destino final, ele pode optar pelo reembolso do valor do bilhete no prazo de 7 dias.
Este reembolso pode abranger a parte ou parte da viagem não efetuada ou se o voo já não se justificar em relação ao plano inicial de viagem, deve ser reembolsado a parte ou parte da viagem já efetuada e cumulativamente um voo de regresso para o primeiro ponto de partida nos casos em que se justifique. Se decidir tratar da sua própria assistência como alimentação, alojamento, comunicação ou transporte, deve guardar todos os recibos. Estes comprovativos servem para solicitar o reembolso das despesas junto da companhia aérea. Não deixe de exigir os seus direitos e de conservar provas das despesas que suportar. No dia a dia, muitos dos fatores que fazem aumentar as contas domésticas passam despercebidos. Pequenos desperdícios de água, energia e alimentos acumulam-se ao longo do tempo, refletindo-se no orçamento familiar. Identificar e corrigir estes hábitos é um passo essencial para promover um consumo mais consciente, reduzir gastos e contribuir para uma gestão mais sustentável dos recursos. Nesta edição da rúbrica de Boa Conta, o engenheiro Marco Cruz traz-nos dicas de como evitar o desperdício invisível. Olá a todos! O ano está a terminar e nesta época natalícia geralmente tão consumista, é importante relembrar algumas dicas essenciais da poupança de energia e água. Hoje, no De Boa Conta, vamos falar de algo que pesa nas nossas contas, mas que não nos apercebemos: o desperdício invisível. São pequenos consumos que acontecem todos os dias sem percebermos e que podem representar milhares de escudos por ano. Energia fantasma, equipamentos em stand-by. Sabia que muitos aparelhos continuam a consumir energia mesmo desligados? Carregadores, TV, box, micro-ondas, colunas. Tudo isso pode estar a gastar 24 horas por dia. Solução: use uma extensão com interruptor. Desligue tudo antes de sair ou dormir. Frigorífico mal regulado. O frigorífico é dos maiores consumidores da casa. Se a borracha da porta não veda bem ou a temperatura está muito baixa, o gasto aumenta. Solução: teste da folha de papel. Prenda um papel liso na borracha de vedação da porta do frigorífico. Se deslizar facilmente, a vedação precisa de troca. Temperaturas ideais: 4 graus no frigorífico e menos 18 no congelador. Não coloque comida quente lá dentro. Pequenas fugas de água, grandes perdas. Uma torneira a pingar pode desperdiçar 30 litros por dia. Um autocolismo com fuga pode gastar até 200 litros. Solução: faça o teste do papel na sanita. Se molhar sem descarga, há fuga. Repare o quanto antes. Má utilização de eletrodomésticos. Máquinas de lavar, por exemplo, meio vazias, com ciclos longos e temperaturas altas, aumentam os gastos. Solução: lave roupa e louça sempre com carga cheia. Prefira ciclos econômicos. Aqueça a água apenas quando for necessário. Tecnologia que poupa. O telemóvel como aliado. Hoje, o telemóvel pode ajudar a reduzir contas. Aplicativos de monitorização mostram onde se gasta mais. Temporizadores digitais desligam automaticamente equipamentos. Alertas e lembretes ajudam a controlar o tempo do banho ou do ferro. Tomadas inteligentes permitem desligar aparelhos remotamente. Estas ferramentas podem fazer uma grande diferença. E no próximo programa vamos dedicar uma rúbrica completa só sobre este tema. O desperdício invisível parece pequeno, mas somado ao final do mês pesa na conta e no ambiente. Pequenas mudanças podem proteger o seu bolso e os recursos do nosso planeta. Vamos continuar juntos a poupar juntos? Até o próximo De Boa Conta. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, mas a ADECO mantém-se disponível para atender reclamações dos seus associados e associadas, esclarecer dúvidas e apoiar todos os consumidores cabo-verdianos através dos seus contactos ao lado. Podem ainda também acompanhar o trabalho da ADECO nas redes sociais, ler a nossa coluna no jornal Terra Nova e escutar-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. Seja um consumidor consciente, informe-se, reclame e participe. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana.